eu sou a Fran, seja muito bem-vinda ao workshop Adote Sua Vida com a NutriFran. São 4 encontros, muito conteúdo, muitas receitas e doces deliciosos e é um prazer ter você aqui comigo. Nesse workshop eu vou te ensinar como fazer doces deliciosos e saudáveis, todos sem glúten, sem lácteos, sem lactose, para você poder comer doces sem culpa. Doces que só vão fazer bem para você, para a sua família, para os seus filhos e até mesmo para os seus clientes, se você trabalha com confeitaria e quiser agregar uma nova área bem rentável para o seu negócio. Incrível, né? E eu falo em doces lindos, deliciosos e saudáveis, porque isso é possível e comprovado. Dá uma olhadinha nesses doces que eu vou te mostrar agora. Dá água na boca ver esses doces, não é mesmo? E o melhor, fazer esses doces não é dom, é técnica, é só seguir um passo a passo. Todo mundo pode, você pode. E tem mais. Além desses doces serem deliciosos, eles são saudáveis, doces que fazem bem, porque eles seguem o princípio da nutrição funcional, que é a nutrição que funciona. Quer ver só? Olha o resultado que as minhas alunas têm comendo doces. Olha só, Julie, modifiquei minha alimentação e apostei nos doces que fazem bem para ajudar o meu marido a perder peso. O que aconteceu comigo? Eliminei 28 quilos. Parei com os doces? Claro que não. Aprendi a usá-los ao meu favor com a ajuda da Fran. A Mercedes falou, já emagreci 14 quilos desde que faço os doces que fazem bem. Nem com a academia eu consegui, porque eu gosto muito de comer doces e eu não sinto mais culpa nem ansiedade. Agora, os doces tradicionais são muito doces para mim e eu não consigo comer mais. E olha só a Nadine, ela também emagreceu 14 quilos, não é mais viciada em doces e melhorou muito das psoríases. E esses são só alguns resultados que as minhas alunas têm comendo doces. Legal, né? E eu vou te explicar por que elas têm resultados assim. Na nutrição funcional, o alimento é considerado bom ou ruim pela qualidade dos nutrientes do alimento, porque a comida afeta o corpo como um todo, do metabolismo ao humor e a sensação de bem-estar. Há 2 princípios que fundamentam a nutrição funcional que eu trago para dentro do meu método de fazer doces, o doce que faz bem. Primeiro, a nutrição funcional se baseia em todos os processos que acontecem dentro do corpo humano. Então importa muito os ingredientes que a gente usa para fazer os nossos doces e a reação que eles vão provocar no nosso organismo. Deixa eu te dar um exemplo.
Sabe quando a gente come um bolo ou um doce e depois se sente inchada, estufada, muitas vezes com azia, com dor de cabeça, falta de energia, até preguiça depois de comer esse doce? Então, essa sensação de mal-estar quer dizer que esses doces não fizeram bem para o seu corpo. É o corpo reclamando. E quando isso se torna constante, a gente sente sempre aquela sensação de estar inflamada, inchada, de estar pesada, não é mesmo? Sabe aquela sensação do corpo todo parecer estar pesando? Quando você toca na tua perna e dói, se afunda um pouquinho a perna, o bumbum, já parece que ficou uma marquinha branca e funda. E aquela sensação de muita retenção de líquido. E até se percebe com o rosto inchado, vermelho, ou então o anel mais apertado no dedo, a roupa que fica apertada, marcando, até a meia marca, porque o pé vai inchando ao longo do dia. Tudo isso são sintomas de inflamação, de inchaço, dor de cabeça constante, dor de barriga, falta de disposição, aumento de peso também são sintomas das suas escolhas alimentares. É um sinal do corpo te dizendo que o que você está escolhendo como base alimentar, como ingredientes para fazer suas preparações, seus doces, bolos e sobremesas, não está te fazendo bem. Por isso que os doces que eu faço e ensino são sem glúten, sem lácteos e sem ultraprocessados, sem ingredientes e mais difíceis de digestão que possam ser tóxicos e inflamatórios. A gente tira o que inflama. Você vai notar, depois de comer um doce que faz bem, que você vai se sentir bem e leve, sem nenhuma sensação de mal-estar. É o seu corpo te dizendo: gostei disso, me fez bem. E segundo, um outro princípio que fundamenta a nutrição funcional que eu trago para os meus doces é o equilíbrio de nutrientes. E o equilíbrio de nutrientes é muito importante para não causar alto pico e carga glicêmica no organismo. Ou seja, para não sobrecarregar o corpo de glicose, de açúcar, logo depois de comer um doce. Porque isso é um grande problema para a sua saúde e para o seu corpo. Deixa eu te explicar o que acontece. Quando a gente come um doce feito cheinho de carboidratos simples, por exemplo, um bolo de chocolate. Um bolo de chocolate feito com farinha de trigo, xícaras de açúcar, leite, creme de leite, leite condensado, achocolatado. Logo depois de comer esse bolo, ele vai se transformar numa alta carga de glicose, de açúcar no nosso corpo. E como o corpo recebeu muito açúcar de uma vez só, ou seja, causou uma alta carga glicêmica, ele precisa dar um jeito nisso. Então, ele usa a quantidade de açúcar que ele precisa naquele momento para gerar energia e tudo que ele não precisa como fonte de energia, ele armazena na forma de gordura corporal e engorda. E isso definitivamente a gente não quer. E pior, logo depois que esse processo termina, o corpo percebe que está sem glicose e nos induz comer novamente para poder receber mais glicose. E faz a gente sentir sensação de fome, de vontade de comer um doce cheinho de carboidratos simples novamente, para poder ter mais glicose rápida de novo disponível. Isso quer dizer que quando a gente come um doce cheinho de carboidratos simples, logo em seguida temos fome e vontade de comer de novo. E aí sentimos aquela sensação chata de estar sempre pensando em comida e nunca se sentir saciada. E às vezes essa sensação é tão forte que se torna incontrolável e faz você até mesmo querer comer escondida e se sentir culpada por isso, mas era o único jeito que você via naquele momento. Isso é o que eu chamo de ciclo vicioso e repetitivo do carboidrato simples. Quanto mais você come, mais necessidade de comer novamente. Mas a notícia boa é que isso tem jeito e é justamente equilibrando os nutrientes que a gente consegue parar esse ciclo e controlar essas sensações. Mais pra frente você vai entender direitinho como equilibrar os nutrientes. Agora tem um outro ponto fundamental para mim, o sabor dos doces. Doce tem que ser delicioso e a gente tem que comer e sentir aquela sensação do
aquela explosão de sabores na boca, aquela reação de minha nossa, que coisa mais gostosa isso. Então, olha só o que as minhas alunas do Doce que Faz Bem falam sobre o sabor dos nossos doces. Dá só uma olhadinha no que as minhas alunas falam. A Michelle falou: essa cheesecake assada é a melhor que já comi. Estou apaixonada pelo sabor. A Ana falou: sou celíaca e tenho intolerância à lactose e tenho uma amiga que também é. E esse bolo é o que eu fiz para o aniversário dela. Eu queria ter postado uma foto dele por dentro, mas não deu nem tempo de tirar foto. Acabou super rápido de tão delicioso que ficou. Estou tão feliz. A Betsy falou: Dia das Mães com a deliciosa torta de limão que faz bem para a alma e para o coração. A Rê falou: que sorvete maravilhoso! Já faz um tempinho que eu estava buscando um sorvete de chocolate saudável e esse, além de delicioso, é super prático. E olha só, Aline, Fran, estou muito apaixonada pela minha torta de hoje. Linda e saborosa. Maridão super curtiu. Mandou até foto para os amigos para fazer inveja. Olha aí a Betsy de novo. Fez a torta mousse dois amores e falou: maravilhosa, deliciosa, magnífica. A Cássia disse: macarrões de limão. Pensa numa coisa gostosa. E olha aí que lindo esse bolo de maçã. E ela falou assim: bolo de maçã que faz bem. Fiz em forminhas de muffin, ficou delicioso. A Evelyn disse: estão dizendo que ficou lindo, mas ficou muito delicioso. E ainda falou: eu conheci a Fran por acaso no Instagram, mas como meu lema é nada é por acaso, sei que o propósito foi o de fazer parte dessa família linda do Doce que Faz Bem. E olha só a Lari, fiz minha primeira receita do Doce que Faz Bem e ficou incrível! A Karen falou: a torta brownie foi a sobremesa escolhida do cardápio de dezembro e foi sucesso. E a Bruna fez nosso panetone que faz bem e falou: todo mundo adorou e, para variar, todo mundo elogiou a essência natural do doce que faz bem. E olha só que incrível esse depoimento da Michelle. Ainda estou sem entender, porque meus planos eram somente para janeiro e hoje entreguei uma encomenda de 50 caixas das nossas maravilhosas bolachinhas amanteigadas. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa família Doce que Faz Bem. E o depoimento da Ali, eu o amo. Olha só o que ela falou. Quando iniciei com os doces que fazem bem, fiquei na dúvida se eu ia gostar, porque já tinha experimentado algumas coisas fit, low carb e não gostei. Mas me surpreendi, são maravilhosos, leves, saborosos, saudáveis, com gorduras boas, quantidade exata do açúcar e o melhor de tudo é comer sem culpa. E são muitos outros depoimentos das alunas encantadas com os sabores do doce que faz bem. E você também vai poder sentir o sabor dos meus doces, porque a gente vai preparar muita coisa gostosa por aqui. Mas antes de a gente continuar, deixa eu te contar como eu desenvolvi o Doce que Faz Bem, como eu cheguei até aqui. Bom, você já sabe que eu sou nutricionista, mas o que poucos sabem é que eu fui uma nutricionista bem atípica. O meu despertar para a nutrição começou 2 anos depois que eu já estava formada, ou seja, eu já era nutricionista e eu não tinha hábitos alimentares saudáveis. Eu me formei em 2011 e eu fui fazer o meu terceiro intercâmbio. Dessa vez eu fui para a Irlanda, em Dublin, e eu sentia muito forte que eu precisava conhecer mais do mundo e encontrar o meu lugar, a minha forma de ser e desenvolver as coisas que eu acredito. E buscar inspirações para o meu caminho profissional que eu ainda não tinha certeza que era a nutrição. Eu só tinha certeza de uma coisa: eu não queria ser e fazer mais do mesmo. E apesar do diploma em nutrição, e inclusive ter me formado como melhor aluna da turma com o prêmio Mérito Estudantil, eu não tinha encontrado naquele momento o que me fizesse, me inspirasse ter um estilo de vida saudável. Então, por que a nutrição? Era isso mesmo que eu queria? Como fazer diferente? Como ser a diferença? E ainda, para piorar,
bem nova, eu já estava sentindo na pele as consequências dos meus maus hábitos alimentares e do meu vício em doces. Dá uma olhadinha nas fotos dessa época. Essa Fran, bem inchada, acima do peso, com pré-diabetes e ovário policístico, tinha um paladar formiguinha bem aguçado, que começou lá na adolescência. Na adolescência, eu sempre amei doces e eu fazia muito brigadeiro para comer. Brigadeiro e bolo de chocolate eram os meus doces preferidos. Eu fazia quase todo dia e tudo era motivo para eu comer brigadeiro e bolo de chocolate. Já era um vício que eu levei por muitos anos. Mas quando eu voltei do intercâmbio, ainda buscando respostas, eu comecei uma especialização em nutrição. E esse momento foi o limiar da minha vida. Foi aí que eu me encantei por um mundo da nutrição que eu não conhecia. Eu descobri que cada alimento tem um poder de ação no nosso corpo e na nossa mente e que eles têm a capacidade de transformar quem somos. Eu estava tão encantada com o que eu estava conhecendo que tudo que eu vinha aprendendo nesse momento eu colocava em prática na minha vida. E eu fui me transformando a ponto de perder mais de 10 quilos, mudar meus hábitos alimentares definitivamente, controlar os sintomas do meu ovário policístico e afastar a diabetes. E com isso eu mudei muito, mas se eu não tivesse mudado naquele momento, eu hoje não reconheceria a Fran que eu teria me tornado. Só que quando eu mudo meu mundo, o mundo à minha volta muda também. Então, depois da minha transformação de 2013 em diante, eu comecei também a mudar o mundo de outras pessoas como nutricionista clínica. E eu amava isso. Passado alguns anos, em maio de 2016, a minha filha nasceu, a Maria. E a distância da minha casa para o consultório se tornou de 400 quilômetros, porque eu me mudei para o litoral, onde morava o Bruno, meu noivo. Mesmo assim, por mais de um ano, eu mantive o meu consultório e viajava direto para atender os meus pacientes. Nesse momento, eu comecei a viver um turbilhão de emoções. E algo dentro de mim me fez querer encontrar um sentido diferente que renovasse o meu brilho nos olhos profissionalmente. Mas como eu podia fechar um consultório cheio que me trazia feedbacks lindos e verdadeiras transformações e um grande retorno financeiro? Não sei, mas o coração falou mais alto, ou quem sabe a intuição. Eu só sei que eu sentia muito forte que eu precisava inovar. Não foi fácil, mas eu queria algo além, eu queria parar de falar sobre o que não podia na alimentação e mostrar um mundo de possibilidades do que podia. E eu sentia muito forte dentro de mim que eu precisava iniciar um novo ciclo nesse sentido e construir novas pontes. Foram meses refletindo até que tudo começou a fazer sentido. E quando fez sentido, eu voltei a sentir uma força incontrolável de fazer as coisas acontecerem e muito brilho nos olhos. Eu sentia que ninguém mais podia me parar, porque eu sabia agora o que eu queria e o que eu ia fazer. E eu queria fazer doces, mas doces extraordinários e saudáveis. Todos aqueles doces lindos e maravilhosos que eu via rolando na internet, eu também queria fazer. E eu queria mostrar que eles podiam ser ainda melhores se fossem saudáveis. E esse desejo não veio do nada. Mais tarde eu entendi que naquele momento ele só se tornou claro para mim. Porque eu lembro das minhas anotações, coisas como fazer caderno de doces, fazer e-book de doces, aprender mais receitas de doces, muito porque os meus pacientes e os alunos dos cursos de culinária saudável que eu dava me pediam por receitas de doces saudáveis. Pois é, não era só eu que tinha paladar formiguinha, eles também, e eu entendia muito bem. Então eu fui atrás. E aí eu comecei a estudar para aprender como fazer. No começo, eu consumia tudo que eu via gratuito na internet, era uma bagunça, desorganizado, muita coisa dava errado, eu perdi ingredientes e eu não aprendia o tipo de doce que eu queria aprender. E aí o que eu fiz? Eu resolvi dar um basta nisso e me especializar de verdade.
Eu comecei a devorar livros de técnicas clássicas da gastronomia, como os livros da Le Cordon Bleu. Também fiz cursos de confeitaria funcional que me deram um grande norte e confeitaria tradicional para aprender as técnicas e chegar em casa e transformar as receitas tradicionais em receitas saudáveis. Eu mergulhei em tudo que eu podia aprender e eu me dediquei muito para então criar as minhas técnicas e o meu jeito de fazer doces com todos os princípios da nutrição funcional, que foi o que transformou a minha vida e de tantos pacientes. E eu fui percebendo que tudo era possível fazer numa versão saudável. Além de bolos, era possível fazer tortas, sobremesas, bolos de festa, doces franceses, até os meus doces preferidos como patachu, brownie, bolo de chocolate, petit gâteau, brigadeiro, até macarrons que eu só tinha comido na França. Era possível fazer tudo em uma versão saudável. Não só fazer, mas o sabor estava sendo surpreendente. Isso tudo foi lá em 2018. No começo, eu distribuía os doces que eu fazia, bolos, macarrons, brownie, para amigos e vizinhos, só para receber o feedback deles. E foram sendo muito positivos. Quem provava pedia para eu ensinar e até começar a vender os doces. E todo esse retorno positivo foi sendo para mim um combustível para aperfeiçoar as minhas técnicas e criar cada vez mais doces. E aí eu me desafiei. Eu preparei sozinha todos os doces da festa de aniversário da minha filha. Todos doces saudáveis, sem glúten, sem lácteos e sem lactose. Já imaginou? E ficou tudo maravilhoso. Eu fiz brownie, cupcakes, alfajor, patachu, macarrons e até o bolo de aniversário. E ficou tudo incrível, não sobrou um doce no final da festa para contar a história. Eu me lembro que a mãe de uma coleguinha da Maria veio me perguntar se até o bolo era saudável e se eu que tinha feito, porque estava uma delícia e não parecia ser saudável. Foi muito legal. E como eu estava publicando tudo que eu vinha fazendo nas redes sociais, começou a surgir pedidos. As pessoas queriam comprar e provar. Então, tudo isso se transformou para mim em um negócio. Eu comecei a vender os meus doces, participar de eventos e receber cada vez mais feedbacks positivos. O que eu mais gostava era quando as pessoas diziam que não acreditavam que aqueles doces eram saudáveis. A proporção foi tamanha que eu cheguei a fazer uma torre de macarrons de 10 andares para um casamento em um dos restaurantes mais requintados aqui da região, o Indaiá e Itapema. Pensa, uma torre de 10 andares de macarrons saudáveis. E olha o comentário da noiva, ela falou que foi a atração da noite. Foi sem dúvida muito legal, todas as pontes que esse novo ciclo me possibilitou. Só que não parou por aí. O meu propósito com tudo isso sempre foi impactar a vida das pessoas com saúde, nutrição e felicidade por meio dos doces. E por isso eu coloquei um objetivo. Eu queria ensinar o meu método e as minhas receitas para mais e mais pessoas, para que mais e mais pessoas pudessem aprender e fazer e com isso pudessem transformar a cultura alimentar dentro de casa e também, quem sabe, se transformar num negócio como foi comigo. Mas não só isso, eu queria também que todas as pessoas pudessem sentir a explosão de sabor que esses doces podem oferecer. Eu quero que as pessoas não comam mais doces por comer, mas sim com consciência do sabor, da qualidade nutricional e da energia. E o que eu mais quero agora é que você receba tudo isso e que entenda que você também pode fazer os doces que eu faço, porque isso é técnica, é só seguir um passo a passo e não é um dom. Eu quero que você aprenda a fazer doces verdadeiramente saudáveis e deliciosos, porque eu não quero mais que o doce seja um problema na sua vida. Eu quero que ele seja uma solução. Eu quero que ele seja um abraço, eu quero que ele seja um momento de amor, um momento de união da família. Eu quero que o doce faça o papel que ele tem que fazer na sua vida, mas só fazendo o bem. E eu quero que você aprenda tudo que eu tenho para te ensinar. E eu quero começar te ensinando os 2 principais erros dos doces ditos saudáveis que eu vejo por aí para você nunca cometer e nem ser enganada por eles. Primeiro,
Substituição equivocada de ingredientes. Muitas vezes as receitas substituem só alguns ingredientes, até mesmo encarecendo a receita, sem tornar o doce verdadeiramente saudável. Ou seja, você está sendo enganada achando que está comendo um doce saudável, que na verdade não é. Olha só essas receitas que eu encontrei na internet. Um bombom de prestígio sem açúcar que leva creme de leite ou nata como ingrediente e ainda substitui o açúcar por adoçante culinário. Aqui ele fala em eritritol, xilitol ou estévia. O que ele esquece de falar é que o excesso desse tipo de adoçante pode causar problemas intestinais como desbiose, permeabilidade intestinal e muitas pessoas sentem o efeito disso momentâneo. Comem o doce e já sentem a barriga ficar estufada, distendida, sentem dor de barriga, gases, cólica, às vezes até diarreia. E ainda que a substituição de açúcar por adoçantes não contribui para o emagrecimento e não reduz o vício e a vontade de comer doces. Pelo contrário, mas você vai entender por quê. Não tem nada de saudável em simplesmente trocar o açúcar por adoçante. Vamos lá, olha essa outra receita. Um danette, ou seja, um mousse de chocolate low carb, curtido por milhares de pessoas. Aí, novamente, a receita leva creme de leite e adoçante, porque parece que toda receita saudável da internet, a única coisa que faz é trocar o açúcar por adoçante. Isso é saudável? Será? Olha mais uma. Um muffin de cacau, com pasta de amendoim, avelã e cacau. Aí a gente vai ler os ingredientes. Ovos, cacau, canela e adoçante de novo. Claro, tem que ter. E vai fermento. Gente, na verdade isso aqui é um omelete com cacau e canela, né? Porque tudo que tem aqui é ovo, cacau, canela e adoçante. Adoçante sempre aparecendo como se ele fosse a salvação para a retirada do açúcar. Mas sabe qual é o problema? Ele não é uma solução, ele é uma compensação e isso tem danos. Deixa eu te explicar um dos problemas do adoçante. Quando você consome adoçantes, o corpo ele sente a necessidade de compensar o açúcar, a energia que ele achou que ia receber ao sentir o sabor altamente concentrado, sabor doce altamente concentrado, e não recebeu. E isso gera gatilhos metabólicos e hormonais que te faz sentir mais vontade de comer doces e carbos. E te induz a comer mais, sentir desejo e fome por alimentos doces e palatáveis, que são alimentos cheios de carboidratos simples e de gordura e diminui a sensação de saciedade, altera o paladar e ainda desequilibra a microbiota intestinal. O uso de adoçantes, até mesmo os classificados como naturais, está longe de ser uma fórmula mágica para a substituição do açúcar branco e está longe de colaborar com o emagrecimento. Então, definitivamente, trocar açúcar por adoçante, mesmo sendo estévia, xilitol, eritritol, não é a solução. Mas, Fran, eu sou diabética, então eu não posso fazer os seus doces? Pode sim. E esse é o tipo de doce certo para você. Aliás, eu tenho muitas alunas que são diabéticas ou que têm familiares diabéticos e que entram no curso Doce que Faz Bem pela qualidade nutricional dos doces, pelo equilíbrio de nutrientes e muitas vezes por indicação da própria nutricionista que os acompanha. E elas fazem a substituição, então, conforme eu ensino no curso, substituem a mesma quantidade de açúcar de melhor qualidade nutricional que a gente usa nas receitas por uma das 4 opções mais saudáveis de adoçantes que eu indico e ensino como usar nos nossos doces. Mas o ponto principal, o ponto-chave aqui é que essa pouca quantidade de melhores opções de açúcar ou de adoçante estão dentro de uma receita equilibrada nutricionalmente, com ingredientes saudáveis de verdade, com baixa quantidade de carboidrato e alta quantidade de fibras, gorduras boas, proteínas e compostos funcionais antioxidantes e anti-inflamatórios. Imagina você comer um doce que te faz bem, que te sacia e que ao mesmo tempo te ajuda a desinflamar. Legal, né? Isso se dá pela qualidade dos nutrientes, pela quantidade de nutrientes funcionais que a gente utiliza nos nossos doces.
Quanto ao açúcar, nos meus doces eu prefiro usar açúcares de melhor qualidade nutricional em uma pequena quantidade dentro de uma receita bem equilibrada. A melhor opção é o açúcar de coco, que contém inulina, que é uma fibra pré-biótica que reduz a carga glicêmica do açúcar. E outras duas opções de açúcares são o demerara e o mascavo. Mas o mais importante, sempre usados em pequena quantidade e equilibrados com os outros nutrientes da receita, assim como eu vou ensinar vocês a usarem. E também há outras opções para adoçar. Alguns doces a gente pode adoçar com frutas, como banana, como uvas passas, damasco, tâmara. Então, só toma cuidado sempre que você vê por aí os tais doces fits ou doces ditos saudáveis, que são cheios de adoçantes e ingredientes inflamatórios, fica com o pezinho atrás. Ou melhor, fica com os dois pezinhos atrás. E vamos lá, olha só essa outra receita. Uma receita simples e prática para você, um mousse light de morango. Ele é light porque leva ingredientes light, creme de leite light, gelatina light, mas desde quando o alimento light é saudável? Um produto light só quer dizer que aquele alimento tem redução de até 25% de sódio ou açúcar ou gordura ou colesterol em relação ao alimento convencional. Enquanto o light tem redução de 25%, o diet tem ausência total de açúcar ou gordura ou sal no produto. Mas o problema é que na ausência de um ingrediente, repõe outro, como adoçantes, gorduras, com a intenção de melhorar, entre aspas, artificialmente o sabor. Produtos light e diets não são saudáveis, não se deixe enganar. São ultraprocessados que levam aditivos, conservantes, adoçantes, corantes, cancerígenos, como é o caso do corante caramelo tipo 4. E pode ver, quando você pegar um alimento diet, light, ultraprocessado, dá uma olhadinha nos ingredientes para você ver lá o tal corante caramelo tipo 4, glutamato monossódico. E essa crítica vale para os produtos zero também. Qual o sentido disso? Desde quando isso é saudável? Se produtos light e diets resolvessem, não estaria aumentando os casos de obesidade e diabetes no mundo na proporção que está aumentando o consumo de alimentos ultraprocessados light e diets. É muito lucro na indústria alimentícia e pouca saúde. Esse tipo de receita com substituição equivocada de ingredientes não vai te fazer bem, não é saudável, é trocar 6 por meia dúzia. E em um ano você vai estar exatamente igual ou pior. E o segundo principal erro, substituição de ingredientes sem pensar no sabor e na textura dos doces. Esse é um erro de muitos doces saudáveis que eu já provei, mesmo em confeitarias que trabalham com essa linha saudável. O que acontece é que há uma substituição de ingredientes que faz sentido nutricionalmente, mas sem pensar no sabor e na textura. E aí a gente tem um doce que sim pode ser saudável, mas que quando a gente vai comer o sabor não é bom, a textura e a aparência igualmente não são agradáveis. E aí a gente fica com aquela péssima impressão e fala que doce saudável é ruim e que nunca mais quer comer e ver esse tipo de doce na vida. Só que não é essa a impressão que você precisa ter, porque agora você está conhecendo um novo caminho e eu te ensino como fazer isso, eu te ensino as minhas técnicas para você criar doces deliciosos que você pode comer sem culpa e sem se preocupar em prejudicar a sua saúde. Porque são doces que só fazem bem. E eu já quero que você sinta tudo isso, toda a sensação e sabor dos doces que fazem bem. Por isso, eu preparei um presente para você. Você vai poder acessar uma aula bônus de uma das minhas receitas preferidas e eu já vou te explicar como. Antes de você colocar a mão na massa, eu quero te dizer que eu te espero aqui no nosso próximo encontro, que vai ser liberado quarta-feira. E eu vou te ensinar como fazer a substituição de uma receita tradicional para a versão saudável. Vou te apresentar os tipos de farinha sem glúten, te mostrar as minhas preferidas e como eu faço a combinação delas para a gente fazer bolos e doces perfeitos e verdadeiramente saudáveis.
Eu adorei estar aqui com você hoje e eu espero que você esteja com um caderninho na mão e tenha anotado os 2 princípios que fundamentam a nutrição funcional e que eu trago para o meu método Doce que Faz Bem e os 2 principais erros dos doces ditos saudáveis que eu vejo por aí para você nunca cometer e nem ser enganada por eles. A receita da aula bônus você não vai precisar anotar, porque eu preparei um Confeito Book especial para o nosso workshop e a cada encontro você vai poder completá-lo com as novas receitas. E vem muita coisa boa pela frente. E agora eu quero te pedir 3 coisas. A primeira é, junte-se a nós no nosso grupo VIP da imersão no WhatsApp. Se você ainda não está fazendo parte dele, você pode clicar no botão que tem aqui embaixo desse vídeo para entrar no nosso grupo VIP. E ao se juntar a nós no grupo VIP, você terá acesso a todas as informações do workshop e da imersão do Doce que Faz Bem que está acontecendo no meu Insta. A segunda é para você deixar um comentário aqui embaixo desse vídeo me contando se você gostou desse nosso primeiro encontro e qualquer dúvida que tenha ficado. Eu estou curiosa para saber e eu vou tentar responder o máximo de comentários que tiverem aqui. E a terceira é para você tirar um print dessa aula e publicar nos seus stories no Instagram e me marcar no @nutrifrancalef para eu ver. Agora sim, você pode ir lá e assistir a aula bônus. É só clicar no botão laranja aqui embaixo desse vídeo que vai te direcionar para a nossa aula bônus. E quando você fizer a receita, posta no Instagram e me marca no @nutrifrancalef que eu vou amar ver. Um grande beijo, até a próxima aula!